Muito boa noite, tá no ar o Boleiragem pra você a partir de agora, hashtag sextou com chuva, hein? E que temperatura agradável em Goiânia, 5 de dezembro de 2025, o Boleiragem já começou, hora oficial de Brasília 7h32, só vem. Atenção, boleiros e boleiras de todo o Brasil. A bola vai rolar aqui na sua Rádio Bandeirantes. Tá no ar o programa que joga com raça, bate de trivela e ainda manda bem na resenha. Boleiragem. Informação, opinião e aquela resenha de vestiário que só quem vive bola de verdade sabe como é. Chega mais, que o jogo vai começar. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Juliano Moreira. E aí, tudo bem? Tá no ar o Boleiragem, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Boleiragem tá no ar pra você, pra destacar muitas informações e, claro, trazer um show de entrevistas, um show de convidados a partir de agora e sempre boleirar com você que tá no chat, que tá no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás. Obrigado a você no som do rádio, no FM 98.7. Liga o som do rádio aí em 98.7. Um grande abraço, boa noite, uma ótima sexta-feira pra você. Porque o Boleiragem já começou. Isso mesmo, uma grande atração que tá batendo na sua porta e você pode seguir o Instagram, boleiragem.rb. Isso mesmo, e também o Instagram, o YouTube, melhor dizendo, Boleiragem no YouTube, para que você possa desembarcar com todo o nosso conteúdo, metendo o pé na porta. Chega mais, Heleno. Boa noite para você. Goiás contratou lateral, contratou. Obrigado, doutor Márcio Medeiros, também está por aqui. A Cris de Paula já chegou, boa noite. O Moché Goiás também já chegou. Boa noite. Hoje é dia de pizza? Sim, hoje é dia de pizza. E um bom vinho também, para quem gosta de vinho e para quem gosta de pizza. Né? O Caco também está por aqui. Vamos que vamos. Vamos junto, aproveita, deixa teu like, se inscreva. Já já a gente vai apresentar a novidade, a atração do programa nessa sexta-feira. O programa tá bonito hoje, tá recheado de convidados, grandes convidados, grandes personagens, porque o Boleiragem tá no ar nessa sexta-feira e tem o oferecimento do Mega Atacadista, preço baixo de verdade, é aqui, 62992571815. Link Telecom. Você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefício como Disney Plus. Benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Paixão Esmeraldina, a nova Goiás História do Buriti Shopping está de portas abertas, com uma linha completa de produtos oficiais. Dá uma olhada pro céu aí. Cada arranha-céu, cada construção tem a Plane Esquadrias, abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. E BCJP, hein? Com tantas soluções, não tem impedimento na hora de vender. É só escolher BCJP e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjp.com.br. E quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. WhatsApp 629-9229-0605. Cara, 7h36. Wesley Souza, boa noite, boa sexta-feira. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Juliano Moreira, boa noite. O amigo vai bem? Bem, graças a Deus. Como é que foi o aniversário da Tânia ontem? Foi bem, né? Minha esposa completou mais um ano, todo mundo feliz lá em casa. Graças a Deus. Foi muito bacana, ela mandou um abraço pra você e agradeceu todas as felicitações. Uma boa noite aos nossos convidados aqui. Daqui a pouco nós teremos aí o Leonardo, né? Que é o treinador do Guanabara City, vai apresentar todo mundo. Isso. É uma pauta que a gente precisa estar usando, né? Que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos aí dois representantes aqui, nós temos o Vila que foi como convidado, isso. O Trindade foi como campeão e o Guanabara como vice-campeão, não é isso? E o Goiás como convidado. Então nós temos 4 equipes aí para disputar a Taça São Paulo. Fato inédito. Goiás, Vila e Atlético não foram pelos seus méritos, foram pelos seus, pela força da camisa. Quem foi com meritocracia foi o Guanabara City e o Trindade. Então é bacana, nós vamos aí desmembrar aí bem como que é esse time, o Guanabara City, pra gente saber aqui no Boleiragem. Uma boa noite pra você, Zé do Norte, e a você, ouvinte, venha boleirar conosco. É isso aí, grande Wesley Souza comigo, né? O papai da Belinha,
casado com a dona Tânia, eu nunca vi um homem para ter tanto medo da mulher como esse Wesley Souza. É medo, obrigado. É respeito. Isso, a gente sabe. Bruno Ribeiro também tá por aqui. Obrigado a você que tá chegando agora. Boa sexta-feira. Cara, mas o estúdio tá bonito hoje. O estúdio tá bonito hoje. O pessoal vem peso. Né? Recheado de convidados, a audiência tá lá em cima, no FM 98.7, no WhatsApp também, no YouTube. Queria agradecer a todos vocês aqui, né, que se fazem presentes no estúdio da Bandeirantes Goiânia, do Boleiragem. Eu tenho aqui o Leonardo Diniz, que é o treinador. Quem que é o Leonardo Diniz? Leonardo. Professor Leonardo Diniz. É assim que a gente tem que tratar o treinador, né? A gente tem o Davidson Cipriano, que é o diretor. Quem que é o Davidson? Falei certo? Sim. Que é o diretor da equipe. Sim, correto. E tem o Renato Xavier, que é auxiliar técnico, que tá aqui do meu lado. Tá aqui, né? Devia estar numa cadeira aqui, sentado com a gente. Não tem outra não, Zé? Não dá pra providenciar uma outra pra colocar ele na mesa, não? Já ele fala. Ele tá com a gente aqui, a gente vai revezando também, né? Vai mudando. Que bacana. Com a Link Telecom, você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Para assinar é só entrar em contato pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Aí quem que é a filha do Davidson? Como é que chama a filha do Davidson? Jordana é a filha. E tu não falou teu nome? Neto Caffer. E o Neto Caffer é o quê? Supervisor de futebol do Guanabara City. Oh, que bacana. A gente tem toda a estrutura do Guanabara City aqui. Eu queria que alguém puxasse a fila e explicasse como é que surgiu, o que o Guanabara City tem de estrutura hoje em dia, que é um time que alcançou a Copa São Paulo e não foi como convidado, não foi através de convite, foi através da força de vocês, de cada um que está presente aqui no estúdio. Né? Não foi com a camisa pesada, não está indo para a Copa São Paulo, e eu não estou fazendo crítica aqui para quem está indo pelo convite. Eu estou fazendo um elogio aqui a cada um de vocês pela força do trabalho de vocês, porque é um trabalho árduo. Às vezes muita gente não sabe o que se passa na base, o que é trabalhar com base. Porque trabalhar na base hoje, meu amigo, você acha que só o treinador que toma conta ali, o professor? Cara, pai de todo mundo é treinador. Exatamente. Todo mundo quer ver o filho titular. Então é uma loucura. É uma loucura. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu o nome, né, Guanabara, por que Guanabara City, né, e a estrutura desse clube que vai estar representando, né, o futebol goiano na Copa São Paulo da categoria. Quem quer puxar a fila? Quem que é o mais novo da turma? Eu ia falar mais velho, mas receber os convidados com essa educação, né, Juliano? O mais experiente da casa. Olá. Seja muito bem-vindo, boa noite, né? A casa é mais tudo que nós. Obrigado, Juliano, muito boa noite, ouvintes, internautas, Wesley, Valeu. Todos os componentes da mesa aí. É uma satisfação e um prazer imenso estar aqui na Rádio Bandeirantes Boleiragem, que é um programa que a gente sempre está ouvindo aí, atualizando as informações, as notícias do esporte, principalmente do futebol goiano e brasileiro. E o Guanabara City, até o nome já diz tudo, né? Surgiu de um projeto social, sim, lá do bairro Guanabara, né? Legal. Através do Flávio Caqui, que todos devem conhecer, né? Que foi jogador do Atlético. E aí ele começou com um projeto social, né? Para as crianças de baixa renda, em condições de vulnerabilidade. E aquilo foi dando liga, Juliano. Foi dando liga. Foi começando a disputar nos campeonatos amadores de bairro, foi vencendo, foi ganhando. E aí o Caqui, com aquela visão, olhar clínico que ele tem, ele olhou e falou, pô, isso aqui vai dar liga, vai longe. Aí começou a disputar alguns campeonatos ali federados, disputou pela Canedense, pegou o nome da Canedense, foi disputando. E aí o Flávio, ele é inquieto por natureza, ele falou, eu tenho que ter um time, eu tenho que conseguir um time. E dentro desse projeto foi revelado um jogador que vocês devem conhecer, que é o Carlos Vinícius, que hoje está no Grêmio, né? Exatamente, saiu daqui bem novo, fez uma peregrinação na Europa ali, saiu, jogou no Grêmio Anápolis, passou pelo Palmeiras, Santos, a base. E aí, nisso, ele viu que realmente fazia sentido, né? Aquela doação, aquele investimento, principalmente do tempo, né? Porque não era rentável um projeto social. E aí, no ano 2000, ele conseguiu realizar esse sonho, esse projeto, né? 2020, perdão, ele conseguiu realizar esse projeto, né? Adquirindo o Guanabara City, que na verdade era um outro CNPJ de outra equipe, sim, que existia aí, vocês devem conhecer. E aí começou tudo, aí ele colocou isso em prática, falou, vamos disputar um campeonato. Aí começou pelo campeonato goiano da 3ª divisão.
né? Foi um sonho, um projeto, pegou vários jogadores que estavam em atividade, outros amigos ali, formou e deu liga, quase que, né, consegue o acesso. E nisso, no ano seguinte, para disputar a 3ª divisão novamente, ele idealizou jogar o sub-20 também. Falou, vamos pegar a garotada, que tem aqueles meninos ali que eu prometi que ia ter um time que eles iriam jogar. E pelo primeiro ano disputando o sub-20, 2ª divisão, já foi campeão. Já subiu para a 1ª divisão, no primeiro ano do sub-20. E o profissional, todo ano, né, até esse ano, sempre tentando. E o sub-20, no primeiro ano da 1ª divisão, ele ficou ali no meio intermediário da tabela, ou seja, não caiu, né? E no 3º ano, que foi o ano passado, 3º colocado, né? Eliminou o Atlético, foi eliminado pelo Trindade. E esse ano, graças a Deus, nós idealizamos o projeto, falamos, agora é a hora de nós chegarmos, né? Fomos vice-campeão, classificamos para a Copinha e ficamos a um passo de disputar a Copa do Brasil, né? Que é a premiação que o campeão goiano leva. E em 3 jogos com o Trindade, nós ganhamos 2, perdemos 1 e eles foram campeão, né? Mérito deles. Então, assim, o Guanabara, ele surgiu de um sonho, né? De um ideal e hoje é uma realidade. Que case que se tornou o Guanabara. Você perguntou sobre a estrutura, porque o Caqui, o Flávio, ele é um cara visionário, né? E muitos falavam, você é louco, tem um time de futebol, isso aí é um sonho, tudo isso. E hoje o Guanabara é uma realidade, Juliano. Para você ter uma noção, vários clubes aqui em Goiânia surgiram, estão aí há muitos anos tentando, né? Subir uma divisão ou classificar uma equipe sub-20 para a Copinha, e o Guanabara em 4 anos de sub-20 já está disputando a Copinha. Que massa, né? Cara. E nós temos uma estrutura enxuta ali, todos ali, nós costumamos falar que todos lá são colaboradores, não tem função específica, todos se desdobram, todos são apaixonados pelo futebol e principalmente pelo projeto do Guanabara, e isso é que é o sucesso. Você pergunta qual o sucesso? Por que vocês desbancaram clubes tradicionais que tem uma folha salarial no sub-20 que é invejável, né? E uma estrutura fenomenal, vontade, paixão e dedicação pelo que faz. Você tá vendo aqui o Léo aqui, Renato Xavier, o Neto, nossa equipe toda a staff, todos são apaixonados, desde o roupeiro, desde a cozinheira, desde o presidente, todos são apaixonados, todos vão lá, pega o seu carro, ajuda, faz isso, não existe vaidade lá. E todos sonham com o mesmo projeto. Guanabara na 1ª divisão do Campeonato Goiano e o Guanabara disputando uma disputa nacional, seja a 4ª divisão, Série D, 3ª. O sonho nosso não é pequeno, tá? Então, assim, o Guanabara, acima de tudo, é um time ousado, muito ousado mesmo. Que bacana, que explicação aí do Davidson falando, né, o que é. Davidson Cipriano, que é o diretor da equipe do Guanabara City, falando um pouco desse sonho. O Wesley tem pergunta e vai fazer a partir de agora para Mega Atacadista. Quer economizar de verdade na hora de comprar bebidas? Vem para Mega Atacadista, que você encontra todos os tipos de bebidas com o menor preço de Aparecida e região. Faça seu pedido direto pelo iFood e retire no local. É rápido, fácil e com o melhor preço da cidade. Estamos na Rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. Anote aí, 62992571815. Mega Atacadista, preço baixo de verdade é aqui. Depois dessa explicação. Pois é. Formidável, sensacional. E que deixa a gente muito envolvido também com o projeto. Até por que eu digo isso? Muito bacana você desfrutar, saborear um pouco da história. E acredito que vocês estão juntos desde o começo desse projeto e a gente começar a colher resultados, né? Porque muita gente fala assim, poxa, acabou de falar do Caqui aqui, ele já é um cara visionário, não sei o que tem, um cara inquieto, mas todo mundo que é inquieto consegue desenvolver esse case. Eu não gosto do cara quando fala assim, o Juliano não é equilibrado. Eu nunca fui uma pessoa equilibrada, eu sempre fui uma pessoa inquieto. O equilibrado é sempre, ele esconde a emoção, eu sempre fui um cara intenso. Esse cara que é intenso, ele sempre dá um jeito de arrumar um case, de arrumar um Guanabara da vida, que daqui a pouquinho você vai ver, passa de uma primeira fase, vai longe numa Copa São Paulo da categoria, aí muita gente vai perguntar assim, poxa, mas de onde é que saiu o Guanabara? É só assim, espera para ver o resultado, mas ninguém sabe o que tem por trás do resultado. Não é mais ou menos assim, Wesley Souza? É verdade, eu acho que, né, o Davidson falou bem aqui como é o Guanabara City. E fazer futebol, cara, todo mundo fala que é difícil. Eu falo assim, quem tem boa vontade
não é difícil fazer futebol. Eles costumam falar que o CEP é muito ruim, né? É duro. O CEP é ruim. Centro-Oeste é ruim fazer futebol. O CEP é ruim. Ou seja, coloca muletas nas desculpas do fracasso. Pra mim, eu penso dessa maneira. E vocês vieram com um pensamento diferente, mudando tudo isso. Então, assim, já tem frutos aí no mercado. Você falou do atleta que está no Grêmio hoje. Carlos Vinícius. Então, assim, é aquilo que você falou, cara. Não pode ter vaidade no meio do trabalho. É todo mundo olhando no olho. Tem objetivos, tem planos, né? Tem carreira para seguir dentro do clube. Então, isso aí tem que ser colocado e todo mundo abraçar a causa. Hoje, como que é a estrutura do Guanabara City? Fala para mim. Wesley, o Guanabara é um time modesto, né? A nossa estrutura hoje, ela ainda não é própria, mas é uma estrutura invejável. Nós treinamos lá no Clube dos Bancários, você deve conhecer muito bem ali no Itatiaia. Hoje o garoto quer treinar no Guanabara City, o que ele tem que fazer? Boa pergunta. Assim, eu não vou desanimar os garotos, mas eu vou dizer para eles iniciarem em alguma escolinha, em algum clube aí, porque nós só possuímos hoje sub-20 profissional. Duas categorias. Duas categorias, mas o nosso projeto é expandir. Por que você fala, David, mas duas categorias, é muito melhor você ter uma quantidade menor de categoria e fazer bem feito, do que você expandir, porque o custo do futebol, você sabe, né, Wesley? Você jogou, você tá dentro do futebol e você sabe que é muito caro. Então não adianta você querer abraçar o mundo e não fazer bem feito. Isso aí. Nós temos uma categoria amadora, que é o sub-20, ou o profissional, então a gente busca fazer o bem feito. E por incrível que pareça, o Guanabara City, apesar de ser um time jovem, é um time que causa respeito, né, nos adversários. A gente vê atletas, às vezes a gente joga contra aí, os caras, o time de vocês é organizado. Então, assim, desde o vestiário, do uniforme, a gente tem aquela preocupação de entrar tudo, né, bem postado, bem vestido. Então, assim, a gente fala que o Guanabara, ele é um time que incomoda, né? Sim. Mas é um time que, antes de tudo, respeita o adversário e sabe das nossas limitações até onde a gente pode chegar. Aí, se você perguntar novamente, onde vocês querem chegar? A gente fala que o céu sempre é o limite, a gente pensa muito alto, porque sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa. Então, nossa estrutura é bem enxuta, Wesley. Bacana. Mas a nossa vontade, a nossa dedicação e a nossa credibilidade no mercado, hoje para jogadores, né? A gente foi disputar a terceira divisão, a gente teve que peneirar a quantidade de jogadores que queria vir, jogadores que jogaram a primeira divisão do Goiano, jogadores que jogaram a Série D, Série C, querendo jogar no Guanabara. Falou assim, é um time certo, que paga correto, que cumpre com as suas obrigações. Então, assim, eu falo que o Guanabara tá aí para incomodar, mas eu digo incomodar no bom sentido, né? Porque o futebol hoje, a gente sabe que o futebol hoje profissionalizou quase tudo. Mas eu já vou adiantar não é nem uma pergunta, uma questão que eu já vim para explanar aqui. O futebol só não profissionalizou os diretores, que é o que falta profissionalizar. Então, se você vê os times que têm sucesso hoje no Brasil e no mundo, você pode ver que são diretores profissionais, que entendem o que é o futebol. Futebol nada mais é do que uma empresa. David, você tem que saber gerir pessoas. Quando você coloca e levanta esse tema, eu acho muito pertinente. Porque assim, às vezes eu tomo um café com Eza, a gente bate um papo fora desse mundo de rádio e sexta-feira a gente falava dessa questão. Quando fala assim, precisa profissionalizar o dirigente. Onde é que tem que separar o dirigente? Onde é que tem que entrar o profissionalismo no seu ponto de vista? Deixa eu falar o meu exemplo, né? Que talvez sirva de exemplo a alguém. Eu quando criança, joguei futebol no Atlético com o Flávio ali, até a categoria do Sub-17, que na época era juvenil, né, Wesley? Nem existia. Sub, era dente de leite. Era juvenil. Tampinha, pré-infantil, juvenil, júnior. E aí eu desviei o caminho, vamos dizer assim, né? Fui pro lado dos estudos, o Flávio continuou, grandes amigos ali, o Anderson, que é hoje o nosso presidente, também saiu do Atlético. Giovanni, que passou por lá também. Giovanni, jogamos junto no Santa Cruz. Exatamente. Então, tudo nosso grupo ali. O filho do Bruno Taia. Então, era uma geração muito boa. Só que a gente manteve a amizade. Então, a gente tá falando de 30 anos aí de amizade aí, que se manteve. E eu desviei o caminho, né? Fui lá pro lado dos estudos e tal. Futebol, alguns. Mas é um desvio interessante. Mas assim. Desvio acadêmico, mas né? o futebol. Faz uma diferença. Até o Caqui fala, você voltou pro seu habitat natural. Eu saí do futebol, mas o futebol nunca saiu de mim. Então, sou um apaixonado, tenho um filho que jogou ali, então sempre tava no meio olhando. Aí a gente se conectou, nunca perdemos contato, se conectando novamente. Aí o Flávio fez o convite, falou, David, a gente tá precisando de um gestor aqui, porque eu sou empresário, né? Sou formado em tecnologia, tenho empresas de tecnologia. E aí ele falou, cara, a gente precisa de uma visão aqui mais empresarial aqui no Guanabara. Porque a gente está fazendo, né,
o que pode aqui, mas aí eu vim com a seguinte perspectiva, né? Ou você profissionaliza o futebol, ou você tem um tempo de vida útil. Isso não adianta, é pra vida, pra uma empresa. Uma empresa é assim. Geralmente a média das empresas do Brasil é 2 anos. Né? 2 anos a empresa. E o futebol é a mesma coisa. Você vai ver surgir alguns times aí, de repente, cadê o time? Sumiu. Isso é gestão. Só que você tem que fazer com os pés no chão. Não adianta, Juliano, você chegar aí e falar assim, poxa, eu vou investir tantos milhões aqui. O futebol não é dinheiro. O futebol é organização. E você tem que saber gerir pessoas. A partir do momento que você consegue gerir pessoas, entender que ali você tem que ser profissional, como se fosse uma empresa, cumprir horário, ser sério, vestir a camisa quando estiver lá e saber que aquilo é sempre uma transição. Eu costumo falar, né, Léo? A gente fala pros meninos lá, o Guanabara City é uma ponte, é uma transição. Aqui não é o início nem o fim, aqui é uma transição. Então vocês têm que sonhar alto. Então a gente pensa assim, pra você tocar hoje um time de futebol, você tem preparador físico profissional, na época não era, né, Wesley? Era qualquer um. Técnico hoje, se você vê, a maioria tem que ter licença, tem que estudar, tem que fazer tudo. Então você pega todo o staff ali, todos estudaram, né? Se prepararam para estar. Mas o dirigente não, chega aquele cara apaixonado, aquele empresário que tem dinheiro, vai lá, põe dinheiro no clube lá, daqui 2, 3 anos ele viu que não deu retorno. Então, assim, qual que é a fórmula mágica do futebol? É gerir como uma empresa. Entrou, saiu, e o produto do futebol é o atleta. Então você tem que fabricar, produzir atletas para você vender e manter o clube. E o ativo do futebol acaba sendo, né, o jogador que está sendo formado, sempre, o atleta. Sempre. Exatamente. Né, o Wesley tem mais perguntas, eu vou falar para a Plana Esquadrias. Com mais de 28 anos no mercado da construção civil, a Plana Esquadrias é uma indústria consolidada que atende os mais altos níveis de exigência. Com uma gestão altamente técnica, nossos projetos entregam qualidade e segurança, sempre utilizando sistemas de esquadrias que atendem todas as normas ABNT. Dá uma olhada pro céu aí, ó. Plane Esquadrias, abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. Alô, Edberto, alô, Thales, um grande abraço para vocês aí na Plane Esquadrias. Mais de 28 anos no mercado. Plane Esquadrias também conosco no Boleiragem em 98.7. Deixa eu falar da Paixão Esmeraldina, que tem endereço certo. A Nova Goiás História da Buriti Shopping está de portas abertas com uma linha completa de produtos oficiais para você vestir o amor pelo Verdão. Funcionamento de segunda a segunda, das 10 às 22. E tem mais, a Goiás Store da Avenida 85, na sede social do clube, também te espera. De segunda a sexta, das 9 às 19 e aos sábados, das 9 às 14. Passe em uma das lojas oficiais e leve para casa o manto e as novidades do Verdão para você. Ô, Davidson, já eu volto a falar contigo aqui, mas boa explicação do que é o Guanabara, né? Para a Copa São Paulo, de estrutura também. Eu quero ouvir também um pouquinho do Leonardo Diniz. Professor Leonardo Diniz, que é o técnico da equipe que vai comandar o time. O Leonardo trabalhou no Vila? Trabalhou no Vila quando, hein? Na época que eu tava lá, pô. Na época que eu tava lá, o Léo tava lá, ué. Ah, é? 2013, nós subimos, ué. Ele era o preparador de goleiro, era isso, ó. Eu não era goleiro ainda, né? O Léo ainda era goleiro ainda, pra você ver, ó. Cara, agora que eu fui lembrar. O preparador de goleiro era o Giba, né? Era o Giba. E o Aguinello. Gilberto. Exatamente. E o Aguinello. E o Aguinello é o Silva, que você tá querendo dizer. Isso. Exatamente. Lembro demais da conta. Era o Léo. Cara, eu tô falando assim que futebol é engraçado demais. Futebol só serve pra uma coisa. Só pra você fazer bons amigos, cara. Entrar pro futebol fazer inimigo, pra brigar com os outros. Não entra, não. Futebol é só pra você fazer bons amigos e rever bons amigos. E os goleiros da época, vendo aqui, ó. O goleiro da época era o Piton, era o Tony e você. Isso. Eu e o Olímpio, né? E o hoje é o diretor da base. Hoje é o diretor. Que é o diretor. Então ele é o Leonardo dessa turma. O Léo eu conheço há muito tempo, né? Então, assim, quando eu vejo... É lógico que todo mundo tem o seu valor. Não tô diminuindo aquele que não é do futebol. Muito pelo contrário. Sim. Como o Davidson falou, a pessoa precisa se preparar, se profissionalizar, mesmo não sendo do futebol. Então, o atleta ele tem uma vantagem. O ex-atleta ele tem uma vantagem. Quando ele passa ali, ele conhece de vestiário, ele sente no dia a dia, ele bate no olho do jogador e vê, já detecta uma situação rapidamente. Então, tem pessoas que demoram muito. O ex-atleta ele já olha e já sabe. Então, o Leonardo é um ex-atleta, como o Renato Xavier, né, que também é ex-atleta, já começaram bem. Lógico que todo mundo dá o aporte ali, o suporte, como a diretoria está dando, mas você precisa de pessoas capacitadas.
Então, gostaria que o Leonardo falasse um pouquinho sobre o trabalho dele lá, né? Depois de muitos anos a gente se reencontra novamente e eu vejo você já em outra função como treinador de sub-20, já podendo levar um Guanabara para uma Copa São Paulo. Primeiramente aí, boa noite, Juliano, Wesley, todos aí da Rádio Bandeirante, tá? É um prazer a gente estar aqui, né? Como o Wesley... Prazer é nosso receber vocês aqui. O Wesley comentou, eu tentei, né, ser goleiro, não cheguei a seguir uma carreira aí longa, parei logo cedo, mas justamente já para identificando nessa área técnica, né? Logo que eu parei, passou aí 6 meses, eu já comecei como treinador de goleiro no Vila, com 20 anos, né? 21 anos, então eu fiquei um tempo aí nessa função de treinador de goleiros, mas muito incentivado, assim, até pelos meus colegas de comissão, falando, não, Léo, você precisa ser treinador, você me agrega aqui. Quem mais te incentivou, professor? Cara, um cara que vocês vão conhecer que me incentivou bastante é o Igor. Treinador Igor Magalhães. Igor Magalhães? Isso, o Igor. Trabalhou junto, né? O Igor ali, tinha um Lauro, né, que era o treinador de goleiro do profissional, e eu ali como auxiliar do Igor. E ele me incentivava bastante, o Rafinha também, que era um treinador que passou pela Trindade, então assim... Muito conhecido na base. Esses treinadores, né, que a gente conhecia, eles me incentivaram e acaba que eu fiz essa transição depois que eu saí do Vila, né? Estive no Trindade ano passado, e aí eu fiz essa transição do treinador de goleiro para treinador, pro treinador de campo, e assim, já ano passado conquistamos, né, a vaga da Copa São Paulo pelo Trindade, e aí depois fizemos a Copa São Paulo desse ano pelo Trindade, depois dessa Copa São Paulo, o pessoal do Guanabara me chamou com essa expectativa de conquistar essa vaga na Copa São Paulo, né? Então, esse primeiro semestre aí nós conquistamos essa vaga da Copa São Paulo, nós, o Guanabara, eliminamos o Vila, né, nas semifinais, e o Trindade eliminou o Goiás, onde a gente fez a final, que foi as duas equipes que conquistaram a vaga aí na Copa São Paulo. Você experimentou como atleta, né, desfrutou dessa condição como atleta de chegar a um profissional. Agora trabalha na base, né? Qual a diferença de trabalhar liderando jovens que sonham, que buscam espaço ao sol, né, numa disputa, uma vitrine como a Copa São Paulo da categoria, e qual o perfil do Leonardo como treinador? Né? Ele vai para um perfil mais acadêmico, ele tem como referência algum técnico no futebol brasileiro, no futebol goiano, ou ele sai da bolha, né? Vai para o mercado estrangeiro, né? Eu queria entender um pouquinho do seu perfil e da diferença que é desfrutar um pouquinho do profissional e depois ter que trabalhar na base. Como é que é essa transição, essa mudança de chave? Essa questão do meu perfil, a gente procura ser um pouco equilibrado, né? É claro que a gente tem que ter muita energia para estar nessa função, então assim, mas antes de tudo a gente tem que ser bem equilibrado, e principalmente nessa categoria sub-20, né? Que é o momento que os meninos estão ali. Será que eu vou virar jogador? Será que eu não vou? Então assim, eu vejo que é até mais difícil você trabalhar no sub-20 que no profissional, porque o profissional ele já sabe que ele já se tornou um atleta profissional, ele já lida ali como uma profissão. Sub-20 não, os meninos veem ali como um sonho ainda, né? Então assim, aí essa grande dificuldade de você procurar equilibrar, porque às vezes as coisas não acontecem para esses garotos, eles já desanimam, querem desistir, né? Eu até me vejo nessa situação, desistir logo cedo, então a gente procura passar para os meninos que tem que buscar. Hoje eu vejo que os meninos aí que procura trabalhar, ser bem correto, porque futebol hoje, o nível técnico está muito parecido, então assim, o cara que é mais resiliente, o cara que trabalha bastante aí, eu acredito que ele consegue chegar aí a ser um atleta profissional. E seu perfil? Você falou de um perfil equilibrado, você falou dessa mudança de chave, mas você se espelha em algum treinador do futebol brasileiro, enfim? Volto a falar, eu até uma situação diferente, eu procuro me inspirar nesses treinadores que eu trabalhei junto. Eu me inspiro no Igor Magalhães, Caramba. Que é um cara como eu aqui do estado, me inspiro no Rafinha, me inspiro ali no próprio Glauber Ramos, que tá fazendo um trabalho bom também. Esteve no com futebol a gente goiano, também. No Luan Carlos, que é um treinador goiano também. Sim. Eu me inspiro nessas pessoas que eu conheço, que eu sou próximo, porque eu vejo eles em mim. Tem contato com eles? Tenho com todos. Esses que eu tô falando, troca ideia, a gente conversa bastante. Até tava fazendo a licença da CBF no CT do Goiás em setembro. O Luan Carlos foi um dos professores. Escreveu um livro recente. Isso, apresentou o nosso livro. Então, assim,
Essa pergunta eu procuro me inspirar nessas pessoas mais próximas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu sempre tive vontade de perguntar, e dia desse eu falei isso aqui, nossa, mas eu tomei tanta porrada. Essa já sabe que tá rindo pra mim aqui. Mega Atacadista, preço baixo de verdade aqui. Estamos na rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia, 629-9257-1815. 8 da noite, mais 2 minutos. O quanto é difícil ter que trabalhar com a pressão daquele pai, porque essa é a idade da dúvida, né, Motor? Exatamente. Do cara, pô, será que meu filho vai virar? Né? Porque assim, às vezes o pai, ele deposita tanta esperança e fala assim, pô, eu tenho um banco dentro de casa. Salvação da família. A salvação da família tá dentro de casa. Eu penso, professor, e aí eu vou estender meu pensamento para todos vocês aqui, eu acho que, independente ou não da fase que o garoto tá vivendo, acho que foco todo mundo tem que ter, objetivo na vida todo mundo tem que ter. Mas eu acho que quando você joga uma pressão em cima do seu filho, em cima da sua filha, né, para buscar tal resultado, eu acho que você destrói um pouquinho ele dentro do futebol. Eu acho que essa carga que vem dentro de casa, que sai dentro de casa, que aí é uma coisa que você vai lidar com isso, professor Leonardo, dentro de campo, né? Você que vai administrar isso dentro de campo, né? Que você vai conversar com o filho, ou às vezes até com o pai, né? Porque o pai, ele tem uma noção assim, não, meu filho tá pronto. E não é assim. E não é desse jeito. Eu já fiz alguns treinos, assim, de algumas equipes que vieram treinar no Goiás, aí eu fico vendo algumas situações, assim, e aí eu tava prestando atenção num dia que a gente tava gravando um documentário do Barcelona, do Arthur, o goiano, começou na base do Goiás, lá no CT do Goiás. A gente viajou até o Brasil inteiro. E aí, eu tava vendo a pressão. Termina treino, o pai do jogador quer conversar com o professor. Eu queria entender por que meu filho não tá jogando. Pô, ele tem, sabe, tá chutando com as duas. Não é só isso. E essa pressão, como é que é trabalhar com isso, ter que lidar com essa euforia do pai, né? Ter que levar essa realidade pro pai, ter que mostrar isso pro pai. E o quanto isso atrapalha no seu trabalho, Leonardo? Essa questão dos pais, eu acredito que a grande maioria dos pais acaba que atrapalha muito a carreira dos meninos. Na categoria sub-20 ela até que diminui, não tem tanto, mas principalmente nas categorias assim, 15, 13, é o tempo todo em cima, querendo que o atleta joga no clube, faz um personal soccer, quer que o menino trabalhe em outra escolinha, então acaba que às vezes deixa de ser até prazeroso para os meninos. Deixa de ser uma coisa que eles fazem por gosto, mas às vezes é uma obrigação do pai, o sonho é do pai, não é do atleta. Então são essas duas situações que eu vejo que o pai atrapalha, às vezes algum outro pai que tentou ser profissional, não conseguiu, é uma pessoa frustrada e quer depositar tudo em cima do filho. Eu acho que as coisas tem que deixar acontecer naturalmente, vai fluir, o incentivo tem que ser mais para uma questão da parte mental, em outros aspectos que o pai precisa procurar ajudar o filho, não essa pressão, né? Essa pressão o tempo todo em cima. É uma coisa que a gente abre para debate, isso aí é um debate amplo, isso aí cabe muito. Nós já vimos aí no futebol paulista de base os pais serem proibidos. Os pais não podem mais assistir não tem jogo, isso, né? por conta que estava passando do limite. E a formação, ela já diz, formação, você tem que formar atletas, você tem que formar pessoas. Então, dentro disso, atrapalha na formação, né? Eu acompanho muito esses meninos aí de base e vejo que realmente o pai, ele é aquela coisa que atrapalha. Na minha época, na do Xavier, que tá aqui com a gente, na sua, era difícil demais virar jogador de futebol, cara. Hoje você pega aí, tem vários torneios aí, o pai gasta um mundo de dinheiro para levar os meninos pra Copa não sei o quê, Copa não sei o quê, e lá, final do ano você olha lá, gastou mais de 10 mil reais com o menino de jogos. Ou seja, é uma pressão em cima deles que eles ainda não estão preparados para suportar isso. Agora, voltando para vocês têm esse tipo de trabalho? Por exemplo, sei lá, um psicólogo, ou conversa todo dia, como o Léo falou que não tem muito contato com os pais, mas sempre tem um ou outro, né, que questiona, você procura saber o garoto, tá meio cabisbaixo, tá com problema em casa, às vezes não sabe o problema da pessoa. Vocês têm esse tipo de trabalho para prestar pro atleta?
Wesley, eu vou ser bem sincero com você. A psicologia do futebol, ela vai muito da sua ascensão social. Eu vou dizer por quê, tá? Juliano, presta atenção no que eu vou falar aqui. É interessantíssimo isso aqui. O futebol brasileiro começou a acabar, se igualar, pequenar com o resto do futebol mundial a partir do momento que a gente começou a criar essa cultura europeia de escolinhas, que na época não tinha escolinha, a gente jogava na rua, já ia direto para a base, e os pais estarem presentes. Naquela época, eu lembro que meu pai foi ver 2 jogos meus, joguei até 17 anos no Atlético. Aqui eu não lembro do pai dele ter ido, o Wesley, não sei se o pai acompanhava. O pai não participava, não. Mas isso, você imagina num colégio, se os pais acompanhassem, o professor dando aula lá, ficasse o braço cruzado lá, se alguém ia ser alfabetizado. E no futebol acontece isso, o futebol brasileiro foi para esse caminho, só que nós não temos a cultura de ter esse respeito. O Wesley citou, foi no Campeonato Paulista Sub-12. 12 anos. Os pais foram proibidos, porque estavam até batendo em atletas adversários. Saía lá, dava um carrinho no menino, no filho dele, saía, pegava o menino, queria bater, queria tirar satisfação. Então, essa questão do trabalho psicológico que você perguntou, lá no Guanabara, todos lá praticamente são psicólogos. O que eu falo é gestão de pessoas. A psicologia em si, o que você tem que trabalhar é toda a formação, desde quando a pessoa acorda de manhã, sai de casa, toma um café, como que ele chega no clube, como que ele se comporta. Nós temos casos lá, o Léo mesmo é um psicólogo, chega lá no Atlético e fala, Deibson, poxa, cara, caiu o rendimento, será que foi? Então a gente tem lá um tete-a-tete, conversa com o cara individualmente, para entender, para não chegar, não sacar o cara do time, colocar ele no banco, não chegar, não enfrentar, daquele enfrentamento, daquele debate. Então, assim, o trabalho psicológico, Wesley, no futebol é importantíssimo. Sim. Eu já acompanhei alguns times lá, fui lá no Atlético Paranaense com isso. Lá no Atlético Paranaense tem 4, 5 psicólogos, categoria de base. E se a gente for ter um confronto hoje, com todo respeito a qualquer time, se nós não tivermos psicólogo aí jogar o Atlético Paranaense, a gente joga de igual para igual. Por isso está na gestão cada um tem que ter o feeling, o diretor, o treinador, o próprio massagista ali, vê o menino e fala, aquele menino não tá bem não, cara, olha lá a reação dele, vê tudo isso. Vai da questão da sensibilidade. Você sabe por quê? Porque o Wesley foi muito feliz nessa colocação. O futebol tem que ter alguém do futebol, dentro do futebol, que jogou, que teve no vestiário, que encarou o dia a dia, pra ter essa percepção, esse feeling. Não adianta às vezes você colocar um psicólogo lá, um cara que nunca, né, bateu na bola, Wesley, nunca conviveu, nunca teve o convívio, né, desse ecossistema do futebol, tem um entendimento, ele sabe da psicologia, do ser humano. Mas em relação ao futebol, a pressão que está vivendo. Hoje os meninos vivem pressionados. Tem menino que chora. Tem menino, eu cansei de ver, meu menino fez base ali no Campinas. Os meninos, quando era dispensado do Atlético, do Vila e do Goiás, eles iam pro Campinas e chegavam lá chorando, o pai levando o carro lá, psicólogo, tentando, né, fazer algum tipo de atentado contra a própria vida, achando que era o fim do mundo, como se o futebol fosse a última válvula de escape da vida, e não é. Então, esse trabalho que nós fazemos lá no Guanabara, que é só categoria sub-20, a gente já pega o menino já na fase de formação quase completa. Mas mesmo assim, a gente não pode se furtar de dar aquele carinho, porque tem hora que você tem que dar o carinho, tem que conversar, tem que passar, mas na hora do treinamento, na hora do jogo, tem que cobrar como adulto. Então, eu acho que é isso, né? É muito difícil hoje você ter uma equipe, você falar assim, poxa, qual o sucesso hoje do Palmeiras? Você vai falar, é dinheiro, é psicólogo, é nada disso? É o trabalho. Se você vê quem tá na formação lá, o cara tá no Palmeiras há quantos anos, Wesley? Nossa. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma identidade, tem que ter alguém que entende de gestão de pessoas. Não é só a psicologia que vai resolver esse problema, que é cultural nosso brasileiro, não é só do futebol. É, baita linha de raciocínio do Deibson, que é o diretor, Deibson Cipriano. Você é parente do Rafael Bessa? O Bessa tem Cipriano no nome. Todo mundo pergunta, mas não. Não, né? Não, né? Porque o Bessa também tem Cipriano. Também. Mas não. Bessinha. Bessinha que apresenta aqui o Nossa Área. Vários sobrenomes Cipriano que existem aí, mas parece que cada um é de uma geração. De uma geração, né? De uma família diferente. De uma família. Essa é a grande verdade. 8h11. E tu é auxiliar técnico, né? Não, é isso? Sou supervisor de futebol. Vem cá, me conta como é que é teu trabalho, né? O quanto é árduo esse trabalho de ser supervisor de futebol, o que você precisa gerenciar, tomar conta no dia a dia, como funciona essa sistemática? Conta pra gente. Primeiramente, boa noite, né, Juliano? Boa noite. Boa noite ao Wesley aí, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô na bola já faz 14 anos. 14 anos? Vai fazer agora. Pô, você tem quantos anos? Eu vou fazer 33, mas comecei cedo. Tem menos de 30, você tá querendo envelhecer. Sou do estado de São Paulo, comecei lá, cidade de Bebedouro. E vim pro Goiás em 2019, quando eu vim trabalhar no Itubiara.
Chegou a trabalhar no Itumbiara? Trabalhei no Itumbiara, trabalhei aqui no Goiânia, trabalhei no Morrinhos, trabalhei 2 anos na base do Atlético, supervisor da base do Atlético 2 anos, junto com o Batata. O Batata é filho do Almir, pô. Batata filho, tá no Santos agora, sim. Tá no Santos. E assim, já tenho uma certa experiência e tive o convite do Guanabara City esse ano, o profissional. Não participei da campanha vice-campeão do Sub-20, mas participei depois da Copa Goiás e do campeonato da 3ª divisão profissional. Que nem o Davis falou, nós ali se junta e cada faz tudo, né? Então eu tô mais no dia a dia, né? A diretoria junto com o Flávio, junto com o Davis, junto com o Dr. Bruno, o presidente Anderson. Eu fico mais no dia a dia dando suporte para a comissão técnica, né? Para os atletas e fazendo todo o suporte, logística, documentação, federação, CBF, tudo que tem a parte da supervisão de futebol cair em cima de mim. Mas é que nem o Davis falou, se tiver que ajudar no campo, pegar um material, pegar uma bola, pegar uma água, ajudar os atletas, a gente faz de tudo lá, porque todo mundo, graças a Deus, o ambiente é muito bom lá no Guanabara, onde todo mundo abraça a causa, né? E cada clube que eu passei aí, eu visto a camisa do começo ao fim. Então, assim, tá sendo um projeto maravilhoso e a gente tem tudo aí para fazer uma grande competição aí na Copa São Paulo. Você trabalhou na equipe do Atlético e você falou do ambiente que hoje tem o Guanabara City. O Atlético, por exemplo, o Adson costuma falar o que ele pensa sobre a molecada. Cigano enganou essa molecada. O Adson, eu lembro que eu tinha um podcast aqui, o Adson falou assim, a base hoje, o Adson tem um jeito de falar bem expressivo, né? A base hoje, esquece, é uma brincadeira, uma piada. E aí, eu lá sabia que esse negócio ia viralizar, ia no Brasil inteiro. Esse negócio viajou o mundo inteiro com essa declaração. E assim, e você falou do ambiente do Guanabara, né? Dessa unidade que tem. Quando você tem alguém que fala o que pensa, isso chega na molecada ou não? Você acaba fazendo essa parede para não chegar, para não frustrar ninguém, porque você falou desse ambiente gostoso, muito bom de trabalhar, desse ambiente leve do Guanabara. Como é que é feita essa ponte para não chegar, essa parede, essa barreira? A gente tenta absorver entre nós, né? E tentar dar o máximo de blindagem para os atletas, né? Tentar passar motivação todo dia para os atletas e em fazer o melhor, entendeu? E assim, eu trabalhei no Atlético também, conheço o Adson. Foi uma grande experiência para mim trabalhar no Atlético Goianiense. Na época, na base, graças a Deus, a gente 2 anos saímos vitoriosos de todas as categorias. Na época que tava lá eu, Batata, Gustavo. Então, assim, eu trabalhei com grandes profissionais no Atlético e para mim foi um aprendizado muito grande trabalhar no Atlético Goianiense. Só que a gente tem que fazer essa blindagem, né? Porque eu já trabalhei desde o Sub-12 até o Sub-20. Como o Léo disse, no Sub-20 é um pouco mais fácil, porque já são... Qual que é a diferença do Sub-12, por exemplo, assim, ó? Que tipo de cuidado você tem que tomar lá, antes de você completar a sua linha de raciocínio? E o que muda até você supervisionar o Sub-20? Olha, porque você começa com o Sub-12, Sub-13, Sub-15, são meninos que você tem que dar o suporte, são meninos que não sabem ali o que está acontecendo, você tem que ver a parte de escolar, principalmente isso. E desde quando eu trabalhava no Atlético, a gente... viabilizava muito isso. Se o menino não tá bem na escola, vai ter o reflexo dentro do clube. Então, assim, a gente tinha que ter o contato com os pais diariamente, tinha que ter. Mesmo os atletas mais novos que são de fora, que vinha e ficava aqui com algum responsável, os pais moravam em outra cidade, mas a gente tinha que marcar uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma reunião com os pais, para estar passando o feedback tanto da parte escolar, quanto da parte disciplinar, quanto da parte técnica, tática. Então, assim, a diferença é muito grande, né? Porque o Sub-20, ele já tá um passo profissional, né? São atletas já maiores de idade, de 18 para cima. Então, assim, já, que nem o Davis falou, tem que ser tratado como adultos, né? Então, já é um pouco mais fácil de a gente lidar com esse tipo de perfil, né? A criança, a gente é igual o Léo falou. Às vezes tem pressão em casa, né? O menino tá aqui com algum responsável, mas o pai e a mãe tá em outra cidade e tá fazendo uma pressão em cima do menino. Ó, você tem que jogar, é daí que vai sair alguma coisa pra nós, é de você que a gente espera. Então, assim, a gente tem que estar ligado nisso daí. E o Sub-20 é um pouco mais fácil de você lidar com
essa pressão, né? Até lógico que tem alguns atletas que ainda sentem, né? E a gente tenta fazer essa blindagem, principalmente uma competição que nós vamos disputar agora, que todo atleta sonha em disputar a Copa São Paulo. Todo atleta sonha em disputar a Copa São vitrine, Paulo. Né? Mesmo sendo 18, 19, 20 anos, aí é a realização de um sonho de um atleta que tá um passo do profissional. Então, assim, a gente sabe da ansiedade, às vezes a ansiedade pode prejudicar o menino dentro do campo. Então a gente tem que estar controlando isso diariamente, né? Então, assim, e o trabalho que a comissão faz, que a gente faz no dia a dia, é visando essa blindagem no atleta para ele tentar chegar na melhor forma possível. Essa base de vocês para a Taça São Paulo, eu joguei 3 taças, né? E uma delas o Robinho tava no meio. O Cláudio Pitbull, lá do Grêmio na época. Bruno Santos. Era uma taça muito rica, de muitos talentos. O que vocês fizeram aqui, dá para vocês chegarem lá e fazer algo interessante, ou vocês estão buscando reforço para chegar e... Porque hoje até em base você tem que contratar. Até para jogar uma Taça São Paulo, você tem que ir lá buscar em time grande, me empresta tal jogador para eu disputar essa taça, ou vocês têm já um time pronto para disputar essa taça? Quer falar, Davis? Fica à vontade, esse é o diretor de futebol, velho. Deixa ele falar, o Léo pode complementar e eu finalizo bem rápido, só pra gente mostrar o que é o... Ô Wesley, as inscrições terminam muito antes que a gente imagina, né? Então ela terminou dia 6 de outubro. A gente já tinha uma base, né, que foi vice-campeã goiana no primeiro semestre e deu sequência na competição do segundo semestre, que é a Copa Goiás. Então a gente já tem uma base já montada desde o início do ano. Fortaleceu no meio do ano, depois do campeonato goiano, com algumas chegadas, claro. E para você ter uma ideia, isso é bom frisar. O Guanabara City Sub-20, 90% do elenco é de Goiânia. Caramba. É de Goiânia. Então, assim... 90%? 90% são de Goiânia. A maioria. Contrário dos outros clubes. Então, ao contrário dos outros clubes, que a maioria é de fora. Tudo de fora, tem tudo alojado. Tem que alojar. A gente tem atletas alojados. Se eu não me engano, isso. tem 9 ou 10, né, Léo? Depois você pode confirmar pra mim. 9, né? Nós temos 9 atletas alojados. Que são de fora. Pra você ter uma ideia. Os outros clubes aí, o time inteiro é 20, de fora. É de fora. Então, assim... Um grupo de quantos jogadores, hein? Num grupo de quantos jogadores, assim, só pra ser... Hoje são 30, né? 30 Hoje, jogadores. Nós fizemos alguns cortes, né? Pra preparação da copinha, porque ela tem que ter... A inscrição encerra em outubro, né? E você tem que mandar uma lista de 30. Então, assim, a Copa São Paulo é uma competição muito organizada, porque você já tem que ter seu time pronto. Igual o Wesley perguntou, você contratar, não tem como contratar. É a base que você teve... Não, mas assim, vocês conquistaram o direito no primeiro semestre. Primeiro semestre. Certo? Aí primeiro semestre. Aí vocês mudaram a base pra competição. Então, eu entendo, eu sei que você precisa mandar antes, lá atrás. Não agora. Mas vocês buscaram mais alguns jogadores aí depois que vocês conquistaram essa vaga? Nós buscamos alguns atletas, né? A gente procurou o máximo não tentar perder os atletas, né? Que acaba pela competição do primeiro semestre, a procura é grande, então assim... A grande Perderam? Perdemos. Eu acho que foi 3 a 4 atletas, depois perdemos alguns atletas aí por conta de disciplina, a gente liberou por conta de disciplina, aí a gente teve que reformular. Então, assim, por volta, não tem um número exato, mas tem uns 12 atletas, mais ou menos, desses pós-conquista, né? Então a gente tem uma parceria também com o Grêmio Anápolis. Hoje a gente tem 4 atletas emprestados do Grêmio Anápolis, né? Os ativos aí. Isso. Tem essa parceria com o Grêmio Anápolis e o restante são todos atletas aí do Guanabara City. Cadê aquele goleador Lucianinho, que foi o... O Lucianinho é um atleta nosso. É um atleta do Guanabara. Isso. Ele vai pra Copinha? Vai, tá na Copinha, tá no elenco da Copinha. E como é que ele tá lá? Tá bem. Ele jogou o profissional, né? Nesse segundo semestre, fez até gol no profissional. É a segunda? Da terceira, né? Terceira. E aí ele retornou agora pra preparação. Ele tá junto com os atletas lá, tá buscando espaço. Quais disputar a Copinha? Do nosso elenco? Isso. São 30 atletas. Você quer que falando por um... Fica à vontade. Fica à vontade, busca aí já. A gente tá falando de um representante goiano nosso na Copa São Paulo da categoria. Vocês sabem que eu comecei minha carreira fazendo base, né? Cobrindo base. E outra coisa, minha primeira Copa São Paulo de juniores, cara, eu tive a oportunidade de ver Danilo, Ribeirão Preto. Era Sertãozinho. Sertãozinho era a cidade para concentração. Aí tava Tuxo, que era do América Mineiro. O América Mineiro tinha uma parceria com o Feyenoord da Holanda. E aí tinha uns empresários lá. Era o Botafogo de Ribeirão Preto, tinha o Goiás
E o Gama, ué. E o Gama, que tá? era eu que eu tava. Ué. Você tava também, né? E olha pra você ver, cara, tô velho mesmo. E aí nessa Copa São Paulo tava Danilo, tinha o Tuxo. Lembra do Alessandro? Zé Carlos. Lembra do Alessandro, do América Mineiro? Lembro. Jogava muito. Esse Tuxo foi inclusive pro América Mineiro. Tuxo foi inclusive pro América Mineiro. Demais na América. Tinha um outro. A América Mineiro tinha um time muito bom. Era Alexandre, eu quero lembrar o nome do professor do Goiás. Alexandre Lopes, eu não lembro o nome do técnico do Goiás. Aí saiu o Luciano, tinha o Ratinho também. Ratinho, que era do Botafogo. Aí tinha o Leandro, que depois foi campeão brasileiro com o São Paulo. Cara, olha, Copa São Paulo maravilhosa. Doni, goleiro. Tinha o Doni, goleiro. Jogou na Roma também. Cara, era um timaço. Aí depois eu fui fazer uma em 2005, eu acho. Que era 2005. Aí nessa copinha saiu Pedro Júnior, Paulo Ramos, Fernando Regis, aquele time que elimina o Grêmio, elimina o Internacional, que o Anderson chega lá em Osasco com a pompa. Eu fui perguntar para o maior humilde do mundo, você conhece o Pedro Júnior? Eu falei assim, quem é Pedro Júnior? Aí o Pedro, no final do jogo, foi lá dar um prazer. Sou o Pedro Júnior. Pedro Bispo Moreira Júnior. Aí os dois jogaram juntos no Grêmio, e o Grêmio foi campeão gaúcho naquela oportunidade, com gol de quem? Do Pedro Júnior, revelado na base do Vila. Pedrão. O Vila tinha uma base forte também. Quem é que vai disputar a Copa São Paulo pelo Guanabara? Vamos lá, Juliano. Goleiros, né? Goleiros nós temos o Samuel, o Juan e o Giovani. O Samuel e o Juan eram atletas que estavam no primeiro semestre. O Giovani a gente já trouxe depois da conquista. Os zagueiros são Charles, Igor, Arthur e Moraes. Desses aí, o Moraes é um atleta do Goiás que está como empréstimo para nós também. Então, o Arthur, o Igor e o Charles estavam desde o início conosco. Lateral direito é o Cauê e o Caleb. O Caleb é um atleta que tem essa parceria com o Grêmio Anápolis. Lateral esquerdo, Riquelme e Gabriel. Esses dois desde o início da preparação também. Esse Riquelme, ele pertence a vocês ou é de outro clube? É do Guanabara. Guanabara City. Inclusive jogou vários jogos no profissional. Eu já ouvi falar desse Riquelme. Ele jogou bastante jogos do profissional. Eu acredito que dos 11 jogos ele jogou 5 ou 6 do profissional da terceira divisão. Os volantes, Thiago, Christopher, Araújo, que era um atleta aí que a gente trouxe do Vila, que veio de uma lesão. Então, assim, a gente procura fazer muito isso. Alguns atletas que estão desacreditados aí em outros clubes, a gente procura captar. E esse Araújo é um menino que vem se destacando muito. O Jefferson e o Cezinha, que aí o Jefferson é um atleta de parceria do Grêmio Anápolis, o César já é um atleta que está conosco desde o início. Certo. Meias, João Paulo, de Paula, Luiz e Álvaro. Desses aí, depois chegou o Álvaro, que é um menino que teve uma passagem até no Vila, tem muito tempo de São Paulo. A gente captou depois dessa competição. Atacantes, Felipe Tiringa, Catatal, que é um outro que tem uma parceria com o Grêmio Anápolis, Arthur, Matheus Santos, Daniel e Davi, e o centroavante, o Luciano, o Lucão e o Matheus Bahia, que foi o artilheiro do Campeonato Goiano Sub-20, foi pro Grêmio Anápolis, e a gente procurou reforçar também. É o que eu falo até pra diretoria. O nosso elenco, do que conquistou o primeiro semestre, a gente procurou fortalecer. Se a gente for analisar friamente, nós conseguimos montar um elenco ainda mais forte do elenco que a gente tinha do primeiro semestre. Deu uma mesclada, né? Assegurou a base, mas reforçou também para deixar o time mais forte, visando a Copa São Paulo da categoria. Com conexão rápida, você recebe as notícias mais recentes do futebol goiano em primeira mão. Link Telecom, sua internet conectada com a notícia. E quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Aqui você encontra de tudo para sua porta, além de uma linha completa em madeiras, fechaduras, dobradiças e acessórios. E tem muito mais. Trabalhamos também com mesas, portas maciças e portas sob encomenda, janelas, deck ripado, pergolado e tudo em madeiras, com a melhor qualidade do mercado. Na Center Portas, você tem qualidade, preço justo e o atendimento que faz a diferença. Estamos localizados na Avenida Cascavel, número 44, quadra B, lote 3, setor Castelo Branco, em Goiânia. E o WhatsApp é o 629-9229-0605. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. Você tem mais alguma pergunta, Wesley? Então podemos esperar um Guanabara City forte nessa copinha. A expectativa é grande, né, Wesley? Sim. A gente tem aí como o primeiro objetivo é passar de primeira fase, né? Que é o que precisa, né? Principalmente para esses meninos aí ter uma visibilidade maior ainda do que a competição tem. E aí depois a gente vai... Aí já é uma fase mata-mata, é jogar jogo, e a gente vai procurar aí chegar o
o mais longe possível. A gente sonha muito alto, né? Saiu já o grupo, não? Saiu. A gente pega o Vasco, né? Pega o Vasco. Onde é a sede de vocês? É em Ribeirão, é em Cravinhos, né? Cravinhos. É bem próximo de Ribeirão Preto. Pertinho de Ribeirão. Isso. E aí a gente pega o clube sede é o Inove, que é um clube novo, empresa também. Já... O que vai ter de clube empresa nessa Copa São Cresceu Paulo? Cresceu muito isso. Até essa questão de... O Vila, aí eu acho que conquistou a vaga da Copa São Paulo aí quase no final por conta dessa situação de ter muitas SAFs, né? Então diminuiu bastante aí as equipes de fora do estado de São Paulo, justamente pela essa pressão das SAFs aí que tá tendo aí somente no estado de São Paulo. E o outro clube que tem é o Velo, né? Que é um clube aí de primeira divisão de Paulista. Então, assim, não tem jogo fácil, né? Então São Paulo tem. Vasco, Velo e Inove e vocês. Guanabara, isso. É isso aí. É isso, cara. Quem quer chegar não pode escolher. Caiu, acabou. Pra cima. Né? Não pode. Tem que aproveitar o momento. Vai ter um grande no grupo. E quando tem um clube grande no grupo, é o momento para vocês mostrarem o trabalho. Mesmo que você vai estar numa condição às vezes adversa, mas é a oportunidade. É isso que eu penso que tem que ser dito para que esses garotos aproveitem esse momento. O pessoal da diretoria vai também, Davis? Com certeza, Wesley. É a cereja do bolo, né, rapaz? Roemos costela aqui o ano inteiro, agora é a cereja do bolo. Mas mais do que isso, Wesley, é apoiar, incentivar, né? Mostrar que não só a diretoria, mas todo o nosso corpo, nosso staff, nossa família Guanabara vai estar presente. Porque a copinha, como já foi citado aqui, é o sonho. Você disputou 3 copinhas. Eu acredito, tenho certeza absoluta que nós temos atleta disputando a segunda copinha. E a terceira vez que você foi, você dava aquele friozinho na barriga como se fosse a primeira. Toda vez. Era ou não era, Wesley? Toda vez. Pô. Então, assim, a gente vai estar desfrutando da maior competição, né, de base do mundo, né? Onde tem atletas ali que foram revelados, foram para a seleção, disputaram campeonatos internacionais. Então a gente sabe, como diz, só Deus vai saber de onde vai sair agora. Nós temos atletas aí promissores, mas a gente não pode apostar, né? Tem que chegar lá, você tem que respeitar os adversários. E até quando saiu o sorteio ali, os meninos já postaram na rede social, tudo, vai pegar o Vasco. Aí nós falamos pra ele, né, Léo? Use isso como combustível. Quando você entrar lá, esqueça a camisa do Vasco, encare a camisa do Guanabara, porque assim, mais do que isso, eu acho que lá é de igual pra igual, né? Depois por mais que a bola rola, não tem essa. Então, assim, não tem, o futebol não tem segredo, né, Wesley? Na verdade, o que tem é a vontade. A vontade sempre vai prevalecer, vai se sobressair. E o Guanabara é isso. Só pegando um gancho em relação, você está falando a questão do elenco aí, nós temos atletas que foram do Atlético, do Vila, do Goiás, atletas que passaram na base do São Paulo, de vários times. E quando chega lá, apesar de nossa estrutura ser bem enxuta, não se comparar aos grandes clubes, lá se torna uma família. E quando se torna uma família, que o pessoal fala que dá liga, o futebol não dá liga, nada dá liga, é uma família que se cria ali. Lógico, você tem família, sempre tem problemas, desavenças. Mas ali o pessoal tem prazer em treinar, tem prazer em jogar. A gente vê na alegria quando veste o uniforme. Nós temos um dos uniformes mais bonitos do país. Tem uma camisa aqui, inclusive, pra gente dar pra vocês aqui. Pega ela aí, vamos ver a camisa, ver as cores. O Guanabara é humilde, mas tem um souvenir até legal pra apresentar rapaz, aí. A organização dos caras. E aí o pessoal, quando aqui é pra tomar um chazinho aqui. Isso aqui é pro Juliano. Juliano que gosta desses negócios, que é um cara viajado aí. Mas nós trouxemos dois aí pra... pra você tomar também, se quer jogar direto pra mim, toma. Toma, papudo. Aí, foi jogando direitinho. Que isso, rapaz, olha aqui. A dosagem é de café, viu? Olha aí, Nossa, tudo personalizado lá. Deixa eu ver aqui, mostrar pro internauta aqui, ó. Bacana, pô, obrigado. Olha que bacana. Obrigado. Somos águias. E aqui, aproveitando, Juliano. É seu, Juliano, é seu. Isso é meu? Ih, eu já tô tomar seu chá, pô, chá da tarde. Aproveitando o gancho aqui, mas muitos até criticaram, né? Mas assim. Que bonito, cara. Deixa eu mostrar aqui. Apesar de ser formado em computação, eu tenho especialização em marketing. Eu acho que o marketing é a essência de tudo, né? É verdade. E a gente criou o slogan lá pro Guanabara ser o seu segundo time, porque eu duvido que você que torce pro Flamengo, pro Atlético, pro Vila, vai largar de torcer pra esse time, pra torcer pro Guanabara. Mas se você tiver um pedacinho no coração do Guanabara como segundo time, talvez um dia você vai estar decepcionado, vai estar triste ali, pô,
Vou lá Hoje apoiar. eu vou no Guanabara. Pode se tornar, né? Quem sabe amanhã, o Guanabara esteja na primeira divisão. O cara falou, gostei desse time. E nosso manto sagrado é esse aqui, ó. Olha, rapaz, mostra aqui, ó. Mostra pra essa câmera aí, ó. Mostra pra essa câmera aí. Isso. Aí, esse pode fechar, Vic, nele daí. Isso. Ah, que legal, hein? Aí, rapaz. Bonita a camiseta, hein? Ó. Que isso? O que tá escrito aqui? Somos águias. Somos águias. Descreve essa camisa aí, Deberson. Como é que ela é pra quem tá no FM 98.7 e não tá no YouTube e no aplicativo Band Play vendo ela, vai. Juliano, é muito parecido com a camisa do Paris Saint-Germain, né? Não é muito. Muito. Aí todos falam assim, pô, mas nós temos uma identidade, que até o nosso uniforme branco é muito bonito também. Quando entra com aquele uniforme todo branco. Esse é o número 1 ou o número 2? Esse aqui, na verdade, é o número 1. Mas a gente joga, a maioria das vezes, com o número 2, que é o branco. E os meninos têm orgulho quando é todo branquinho. E o ali. branco tem essa lista aí também? A mesma lista, só que inverte. O branco inverte pro azul. O azul. Então ficou muito bonito mesmo. Bacana. Então quando o pessoal entra, você tem não perde orgulho. a essência a identidade do. Tem atletas nossos lá que quer vestir a camisa na rua pra sair pro shopping. Pô, entrou de férias, deixa eu levar. Deixa eu levar a camisa. Então assim, aí o pessoal mesmo fala, quando vê lá, pô, eu quero comprar uma camisa. Então assim, fazendo um merchan aqui lá na Líder Esporte, lá já vende. E como é que faz pra. Isso nosso importante. Parceiro, Como é que faz pra achar essa camisa pra comprar? Então, na Líder Esporte, vocês devem conhecer muito bem. Esporte? Fica na José Armando, ali em Campinas, perto da Rio Grande do Sul ali, que é a nova loja, a nova sede, que pra mim é uma das lojas, se não for a loja mais bonita de material esportivo hoje em Goiás, do Ricardo, que é nosso parceiro, amigo lá. E ele que fabrica, né? A Líder é a nossa parceira, né? Não é patrocinador ainda, até brinquei com ele hoje, falei, vamos patrocinar o Guanabara. Mas é material de qualidade e é bonito. E a gente vai trazer depois a branca pra vocês aqui, ó, pra presentear. Obrigado, porque quem recebe essa camisa, às vezes, dirigentes, atletas de outro clube, falam, vou guardar essa aqui, é muito bonita essa camisa. Bacana, tá? Então a gente ousou bastante, né? Mas ao mesmo tempo a gente procurou respeitar as cores e nosso mascote é a águia, né? A águia ela sempre renasce, ela sempre voa, sempre tá por cima, então a gente fala que nossos atletas, né, somos águias, a nossa hashtag, que é justamente para fortalecer, para engrandecer, para o atleta se incorporar como uma águia, sempre voar por cima e olhar que, por mais que a gente esteja em situação difícil ou situação adversa, a águia sempre vai voar por cima. Então, exatamente. Guanabara City é isso aí, é um time humilde, modesto, mas que pensa alto, tá? Obrigado. Que camisa linda. Isso ali, ó. Que camisa linda, ó. Quer comprar a camisa do Guanabara? Mostra aí, enche a tela, vai, motor. Olha lá, ó. Isso. Você viu um fato interessante aqui? Tem patrocínio nessa camisa? Não vi não. Aí você vai me perguntar, eu já vou responder. O Guanabara ele é mantido com recurso próprio, né? Isso. Eu não sabia do nosso idealizador, do próprio Carlos Vinícius, que é um apaixonado pelo Guanabara, saiu da base, está aí representando. Todos que gostam do Guanabara. E a gente tá aberto a patrocínio também. Tá? Então, se alguém se interessar, fala, pô, esse time aqui é apoio. Porque nós somos um time que temos princípio também. Prezamos, apesar do futebol, eles falar que é coisa de malandro, pelo contrário. É coisa de homem sério, de pessoas sérias. Então, nós temos um projeto. Tem mais gente boa do que gente ruim. Nós escolhemos as pessoas a dedos ali e você pode ter certeza, os parceiros que chegam no Guanabara, que estão ali, eles têm prazer de colocar a sua marca ali, porque eles sabem que ela vai ser bem vista, bem vendida e principalmente respeitada, porque a gente tem uma conexão muito grande. Nós já rejeitamos patrocínios de empresas que não tinha identidade com o clube, não só pelo dinheiro, mas a gente sabe que não ia criar uma história legal, né? Então, Guanabara tá aberto aí para patrocinadores, investidores e que acreditam não só no futebol, mas principalmente no ser humano. Que ali nós formamos ser humano também. Gostei de ouvir isso. Se você pegar alguns atletas aí do Guanabara que passaram pelo Guanabara, você pergunta como que foi o Guanabara? É uma experiência única. Que ali do pouco se faz muito, né? Então, quando a gente... Vou dar um exemplo, que a nossa maior conquista agora foi essa vaga pra Copinha. Você viu os atletas lá, parecia que eles estavam disputando uma Champions League, comemorando, vibrando, tudo. Né? Porque todo mundo tem a geladeira vazia. Exatamente. Quer um lugar ao sol. Então lá nós não prometemos que vai mudar a vida de ninguém, que o futebol é a última alternativa. Nós prometemos o quê? Que o trabalho é sério. E se ele se dedicar e souber sobressair, com certeza, o caminho dele já está traçado ali. E eu quero até aproveitar aqui a nossa audiência aqui, mandar um abraço pro Flávio ficar aqui, pro Carlos Vinícius, que tá lá em Porto Alegre, ouvindo aqui, participando. Bacana. Aqui, né? Que legal. Que é um cara que é uma pessoa ímpar, você viu aí, chegou agora no Campeonato Brasileiro ali, em 12 jogos, já fez 10 gols, é um lutador e é um cara que passou também por essa dificuldade toda do futebol, mas foi resiliente, acreditou
e hoje é um dos nossos representantes, embaixador no mundo inteiro. Essa camisa do Guanabara já rodou a Europa, você vê na nossa rede social, tem o Bebeto, todo mundo ali, e vai além fronteira, né? A gente quer, nosso projeto é ousado. Eu vou pro intervalo, já a gente vai fazer uma mudança aqui na mesa aqui, que eu quero ouvir também o o Renato Xavier, que é auxiliar técnico, e já eu vou pro intervalo para BCJP, hein? Quer marcar um golaço pro seu negócio? Contrate as soluções de pagamento do BCJP. Tá na tela. E venda ainda mais. Olha essa escalação, tem maquininha que recebe cartão e Pix, link de pagamento e recebe cartão e Pix, link de pagamento para vender pelo WhatsApp também, e redes sociais, integração com e-commerce, BCJ para transformar seu celular em maquininha, e soluções TEF, que elenco do BCJP, hein? Com tantas soluções não tem impedimento na hora de vender, é só escolher BCJP e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjp.com.br. 8h38 com a Link Telecom, você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Para assinar é só entrar em contato pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Ei, quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. WhatsApp 629-9229-0605. A hora certa em Goiânia, hein, ô Zé do Norte, em que o Adolfo Campos xingava pouco quando estava no ar. Essa é a grande verdade. Que Deus o tenha. Grande Zé do Norte, que hoje é nosso aqui e tá no Boleiragem. Isso mesmo, a gente tem a alegria de poder contar com ele. Nunca dorme no ponto. 8h38 a gente volta já, trazendo mais um convidado aqui no Boleiragem e falando muito do Guanabara City, que é o nosso representante, é o teu representante goiano na Copa São Paulo da categoria. Segura aí, a gente volta já. Pode apitar de novo, seu juiz. A resenha tá de volta. Boleiragem na área, na Rádio Bandeirantes. Cantos da sua casa. Com a Link, tá cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Na construção civil, cada detalhe importa. A Plane oferece esquadrias de alumínio, guarda-corpos e peles de vidro de alto padrão e qualidade há mais de 28 anos. E temos orgulho de participar das obras que levam Goiânia para o futuro. Construtor, a sua obra merece o melhor. Confie na experiência. Plane Esquadrias, abrindo portas e janelas para seu sucesso e tranquilidade. Nos siga no Instagram, @Plane Esquadrias. Quando o assunto é economizar de verdade, o destino certo é a Mega Atacadista. Aqui você encontra todas as bebidas que procura com os melhores preços de Aparecida e região. Peça direto pelo iFood ou retire na loja. Prático, rápido e vantajoso. Estamos na Rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. 6299-257-1815. Mega Atacadista. Qualidade, variedade e preço que fazem a diferença. Quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Linha completa em madeiras, fechaduras, dobradiças e acessórios. E tem mais: mesas, portas maciças e portas sob encomenda. Janelas, deck, ripado, pergolado e o melhor em madeiras. Na Center Portas tem qualidade, preço justo e o atendimento que faz a diferença. Avenida Cascavel 44, quadra B, lote 3, setor Castelo Branco. WhatsApp 994529352. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. O BCJP é o parceiro que você precisa para vender mais, seja na loja física ou virtual. Suas vendas ficam mais simples e seguras com as soluções do BCJP. Tem maquininha, link de pagamento para vender pelo WhatsApp e redes sociais, integração com e-commerce para seu site, BCJTEP para transformar seu celular em maquininha e soluções TEP. Acesse bcjp.com.br e contrate a solução que mais combina com seu negócio. Bandeirantes 98.7.
Pode apitar de novo, seu juiz. A resenha tá de volta. Boleiragem na área, na Rádio Bandeirantes. Juliano Moreira. Mas é bom. E aí, de volta na apresentação do Boleiragem pela Bandeirantes Goiânia, no som do rádio, no FM 98.7, no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás. Um grande abraço a você, Boleiragem, oferecimento Mega Atacadista, preço baixo de verdade é aqui, 62992571815. Link Telecom, você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Paixão Esmeraldina, Nova Goiás, história do Buriti Shopping. Está de portas abertas com uma linha completa de produtos oficiais, plano e esquadrias, abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. E BCJPay, hein? Com tantas soluções não tem impedimento na hora de vender. É só escolher BCJPay e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjpay.com.br. E quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas, Center Portas, o nome certo em portas e madeiras, o WhatsApp 629-9229-0605. Tem convidado novo na mesa. Tem, grande Renatinho, Renato Xavier. Eu lembro dele, volante dos bons, rapaz. Volante bom, qualidade, gostava não batia em ninguém. Nem um pouquinho. Não batia. Tem uma história boa, rapaz, irônico, com ele. Você batia muito. Tem uma história boa com ele que... Até aqui nos bastidores, que o bastidor que é bom, né, Renatinho? O bastidor, a resenha. O programa fora do ar. O programa tá fora do ar hoje. Aí a gente... Vou deixar ele apresentar. Vamos apresentar o Renatinho primeiro? Vamos apresentar Grande Renato Xavier. Hoje, que é auxiliar técnico. Auxiliar técnico do Guanabara. Seja bem-vindo aqui ao Boleiragem. Boa noite, Wesley. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos da mesa. É um prazer imenso estar falando com vocês na Rádio Bandeirantes. Ainda mais no programa Boleiragem, receber um convite desse aí, não tem como, né? Então, assim, estou muito grato e feliz por estar presente aqui e falar um pouco da nossa equipe, do Guanabara City, que hoje a gente está sendo privilegiado para essa grande competição que é a Copa São Paulo. Você esteve desde o começo nessa trajetória quando vocês conquistaram, juntamente com o Léo hoje, que é o treinador, a vaga para a Copa São Paulo? Wesley, é o seguinte, eu parei do profissional mesmo, de jogar profissional em 2023, meu último clube foi a Anapolina, e estava em casa, né? Eu até tinha trabalhado com o João Marcos, que hoje ele é auxiliar da Aparecidense, né? Do Renan, que é o treinador. E já tinha trabalhado com ele no Aparecida, né? Na terceira divisão, que é a mesma competição que o Guanabara esteve jogando. E ele me fez o convite, como ele era o treinador, como ele já tinha trabalhado com ele me fez o convite. Renato, você aceita ser meu auxiliar? Tá passando por esse processo agora de transição e tal, eu quero que você seja meu auxiliar, por você ter jogado, ter essa experiência de campo, e você vai agregar com o meu trabalho. Eu aceitei, cara, não pensei duas vezes, aceitei, tô envolvido no projeto, fui envolvido desde o primeiro semestre, e aconteceu a oportunidade de eu estar presente no Sub-20 também, após o término do profissional. Estou aí hoje com o Léo, com essa comissão, com essa diretoria aí, que a gente abraçou o projeto e eu acho que a gente tem tudo para agregar aí nessa competição. E é isso que a gente fala, né, cara? Lógico, repetindo novamente, a gente valoriza todo mundo do meio e tal, mas quando você tem um cara que veio do meio, você consegue antever algumas coisas. Ó, aquilo ali pode acontecer, aquilo ali, se a gente for por aqui, a gente, né, encurta o caminho, a gente chega numa condição. Essa é a leitura, né, que o ex-jogador de futebol tem e pode colocar em prática numa formação. Eu até falei, quando nós chegamos aqui, cumprimentando você lá, eu falei, cara, o menino pede pra você bater na bola, com todo respeito, o cara que não é do meio, às vezes ele tem a dificuldade de demonstrar o gesto técnico, que é bater numa bola, que é a coisa mais simples do mundo. Só que pra quem pratica, pra quem viveu isso, é muito mais fácil de você ensinar, porque vocês estão num processo de formação. Então eu vejo isso com uma grande valia. Tem um ex-jogador no meio, né? O Léo também, que foi ex-atleta. Então eu penso que os garotos olham pra vocês e falam assim, pô, esses caras aí não dá pra enrolar, não dá pra enganar. É mais ou menos assim? Wesley, quando eu recebi o convite, né, o profissional, eu não pensei duas vezes por esse intuito também de fazer essa transição, porque a gente que vive no meio, que você viveu e vive ainda hoje do outro lado, como um comentarista aí de programa, a gente sabe que a gente é apaixonado pelo futebol. E eu sou fui esse tipo de atleta, apaixonado pelo que eu fiz.
E a gente não sai de uma certa forma, eu vou sair do futebol assim. É difícil. A gente tem aquela paixão. Tava querendo jogar a terceirinha na reta final. Ele falou, Queria voltar, pô. A gente sente aquele. A gente entra numa formação diferente. E aí quando eu aceitei o convite de ser auxiliar, cara, eu falei, eu vou. Mas quando você chega, que você tá do outro lado, que você vê os atletas ali, você tem o interesse ainda de, velho, eu tô aqui, era pra estar lá. Então a gente tem esse sentimento. Não virou a chave ainda? Ainda não virou, no começo. Sim. Mas aí depois a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com o ambiente, com o clima, como que funciona. E a gente muda a chave. Até porque hoje, Wesley, o futebol gerou uma certa dúvida no cara que eu vou dizer mais experiente, com mais idade. Sim. E hoje, pra mim, eu acho que um atleta hoje de 34, 35 anos, ele agrega muito num time de futebol. Pela experiência, por cuidar mais dos mais novos. Eu acho que um cara experiente hoje, ele manda muito no elenco de base hoje, pra estar ali com os atletas, pra estar no dia a dia, pra passar o que o cara passou anteriormente. Então, assim, e eu ainda tava naquilo ali, sabe? Aí as portas vai fechando. Por quê? O ciclo da idade. É um acabando. Preconceito que, às vezes, o cara que hoje no Brasil tem isso. Vai chegando 32, 33, o ciclo fecha, as portas fecham. Exatamente. E para por ali. Então, assim, foi mais essa questão. Aí eu fui vendo esse lado, falei, não, o momento agora é parar, é fazer a transição, ir por outro lado, porque eu também tenho uma certa experiência de atleta como jogador. E tento passar isso para os meus atletas hoje da base. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, mudança de chave já veio, agora é outra formação, é outro ambiente, e eu tento agregar da melhor forma possível. Boa. Que legal, hein? Que depoimento interessante aqui no Boleiragem, que não para pra você. Nessa sexta-feira a gente tá conhecendo tudo e mais um pouco da história do Guanabara City. Vem cá, você tem uma história boa, né, Wesley? Não, eu e o Renato, nós estávamos envolvidos em uma semifinal de Campeonato Goiano. 2006, o Atlético ressurgindo para o futebol goiano. Nós chegamos numa semifinal justamente com a Napolina. E o Renato Xavier era volante daquele time, volante dos bons. Tinha um meio campo bom, rapaz. Tinha um camisa 10 lá, era o Bira. Esse era bom, esse era embaçado. Tanto é que o Bira, nesse primeiro jogo lá em Anápolis, nós não vimos a cor da bola, Juliano. Tomamos 3. Um vareio. 3-1. E aí a torcida atleticana, não é possível, já era. Acabou o jogo, 3-1 pra Napolina. Eu passo, o Robson passa e o Cleí, acho que foi o Cleí, né? Cleí pegou e soltou essa. Nós vamos pro Serra Dourada só pra carimbar a classificação. Já era Atlético. Logo perto de quem? Já era Atlético, ele falou de jeito. Já era Atlético. Logo perto de quem? Do Robson. Rapaz, aí o trem fedeu, virou uma confusão e tudo. Nós ficamos uma semana inteirinha. Bicho, eu já tava enjoado, os caras passando isso todo dia. Não vão deixar. Soltaram o Dragão no domingo. 15 minutos, tava 3-0 pra nós, 3 gols do Massaro. Acabou 5? 5-1 pro Atlético. 5-1 pro Atlético. Ficamos fora da final. Ficaram fora da final, ou seja... falar demais. É a conversa, cara. Futebol, você não pode falar antes. A bola pune. É lógico que é a euforia, a vontade, só que sempre tem aquele cara com personalidade que quer se garantir ali naquele momento. Isso acontece. Só que tinha volta. E nessa volta, a semana, rapaz, mas foi... O Renatinho tomou até a culpa, os caras falaram que foi ele que tinha falado. Aí agora ele veio me falar, não fui eu não. Quem falou foi o Cleí, realmente foi o Cleí nessa situação. Um fato bacana que serve também pra formação. Pra formação. Você pode chegar e falar, pô, não pode chegar em qualquer momento menosprezar o adversário, porque tem a volta, né? Se você usa isso nesses garotos, lá na frente eu penso que você pode formar grandes atletas. Renato, essa molecada vai passar Natal, Ano Novo, trabalhando. Como é que vocês trabalham a cabeça dessa molecada que para a disputa da Copa São Paulo? Juliano, eu penso assim, o atleta de futebol hoje, cara, a maioria do atleta hoje, se ele tiver a mente bem centrada no futebol, no treinamento, na dedicação mesmo, para ser atleta profissional, porque eu falo atleta, porque eu fui atleta, eu não fui um jogador. Às vezes a gente oscila um pouco na carreira, mas a gente vai vendo como que funciona o futebol e a gente passa a ter um certo limite de atleta profissional, que é onde você tem que se cuidar, onde você tem que alimentar, onde você tem que dormir mais cedo. E hoje em dia, na minha função como auxiliar, eu tento auxiliar o Léo da melhor forma possível dentro do campo e passando isso para os atletas também fora de campo.
Eu tenho uma energia tão boa para conseguir isso, agregar isso com os meninos mais novos, que eles vêm pro meu lado e eu tento. Antigamente, o Wesley pode falar melhor, você às vezes pegava jogadores que às vezes, para te falar isso, não falava, mas para te chamar para um caminho errado, era o que mais tinha. Então, assim, eu acho que hoje em dia, a gente tendo isso numa comissão e passando isso para uns atletas mais novos, eu acho que gera muito uma responsabilidade para passar para eles e eles entender isso e eles assimilar para ele ser um atleta profissional. O Léo até então, ontem eu acho que ele deu acho que foi um vídeo que ele mostrou lá. Hoje em dia você tem que espelhar nesse cara e colocou lá na planilha lá do vídeo o Cristiano Ronaldo. É um cara que hoje é um exemplo para nós do futebol. Então eu acho que os atletas hoje têm que se espelhar naquele cara, que é um cara que se cuida, que treina, que foca e que tá ali para jogar todos os jogos. Então a gente tenta passar aí da melhor forma possível para os nossos atletas hoje. E se eles assimilarem isso, que hoje não tem jogador, tem um atleta, eu acho que aí a carreira dele vai deslanchar. Boa declaração. Wesley, perguntas? Não, é isso que o Xavier falou. Acho que se você tem uma experiência para passar, e eu penso que aqui na comissão de vocês tem muitas experiências de campo, fora do campo, né? Você tem um comprometimento de todo mundo, é aquela situação. Penso que vocês estão trilhando aí um caminho. Wesley, eu não sei se você percebeu, mas assim, é tudo muito original, né? Você não vê uma coisa nada, que... aquele procedimento como se fosse uma coisa... E outra, tudo muito natural. Exatamente. Também, é o mesmo grupo, a mesma unidade, muda, né? Sabe, assim, cara, um lugar que tem muita gente mandando, não sai do lugar. Ah, não, eu tenho um investidor. Cara, começa a torrar o dinheiro do investidor pra você ver daqui 6 meses. Ó, pé na bunda. Cara, e assim, eu vejo muita... Sabe o que eu percebi, assim... Isso aqui não é um resumo expandido de faculdade, não, mas assim, eu percebi muita unidade aqui, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo sintonizado, todo mundo pode colocar seu ponto de vista, todo mundo pode falar o que pensa, mas o propósito, cara, é desenhado. Vocês podem não falar isso abertamente no microfone, mas vocês sabem onde vocês querem chegar, né? O Guanabara sabe onde vai estar, né, daqui 2, 3 anos, com esse trabalho, com essa semente que vocês jogaram e o que vocês estão regando hoje no dia a dia, e agora o resultado tá aí com a Copa São Paulo, entendeu? Por aí vai. E outra... Eu não sei se você também teve essa impressão. Não, eu vi, é muito natural. Outra coisa, quando você tem 2 ex-jogadores, como é o caso da comissão, o Léo e o Xavier, e não tem vaidade. Você não vê a vaidade. Exatamente. Porque geralmente, o meio a gente sabe, a trairagem ela rola solta. Isso que tem que falar abertamente. E não é só no futebol, não. No rádio também. Qualquer lugar. Que é o pau canta. Então, quando o ambiente, né? O ambiente é tudo, né? O pessoal pergunta, as brigas são verdadeiras? Olha, as brigas são verdadeiras. As reconciliações não são. Tem que ser verdadeiras. Então, o primeiro passo para vocês demonstrarem para a formação é isso, a unidade de vocês. Então, acho que foi uma baita entrevista, né, de saber como que é um Guanabara. Muito boa também. Se os clubes, eu falo assim, porque eu já estive em base de Atlético, de Vila. Cara, vou falar para você, é difícil, véio. Não é fácil. Não é fácil você trabalhar em base desses clubes aqui do estado. É um querendo derrubar o outro e por aí vai. Não. Nossa senhora, você tá louco. Então, assim, aí, hoje eu vejo vocês aí e espero que vocês tenham o sucesso que vocês almejam aí dentro do futebol. Só pegando um gancho, pode dar um conselho pros clubes aqui de Goiás? Não deveria fazer isso não, mas eu vou fazer até como torcedor do futebol goiano. O Wesley chegou aqui, mas ele sabe da história do Atlético. O Atlético foi gerido, né, pelo Zen, Odilon, e era apaixonado, colocava dinheiro. Vila Nova tinha aquela turma também. Então foi muito na paixão, né? Quando chegou o cidadão Adson Batista, a coisa mudou e hoje você vai lá o Atlético, tudo isso. E os outros times foram ficando para trás. O Goiás com aquela questão da família dos Pinheiros, segurando ali, fazendo tudo isso aí. Então, assim, a gestão profissional foi ficando para segundo plano. E o Vila Nova, quando o pessoal quando o Vila se organizar, ninguém segura o Vila. Também apaixonados. A gente ouvia muito a expressão, seu Vila, quando organizar, acaba. Você lembra também o Palmeiras, Mustafa, aquele pessoal, o Palmeiras não ganhava nada. Quando profissionalizou, trouxeram pessoas na gestão
que não era apaixonado, podia torcer pelo clube, mas não era apaixonado, doentio pelo clube, ele começou a ter uma visão que ali, eu faço certo ou faço errado? Eu faço o que deve ser feito. É só isso. Então, se você vê a realidade hoje, pela primeira vez na história do Campeonato Sub-20 Antigos Juniores, não chega nenhuma final. Goiânia, Atlético, Vila, Goiás. Não foi a final caipira, que nós somos da capital, né? Então chegou Guanabara e Trindade, todo mundo ficou até no sorteio lá da Copinha, o pessoal, campeão Goiânia, Trindade, vice-campeão Guanabara. Isso é trabalho sério, a gente tem que parabenizar também o Trindade, o Léo, que esteve lá presente lá, que faz todo o esforço em cima disso. Então, Juliano, Wesley, futebol não tem segredo, é gestão. Se tiver gestão, qualquer projeto que você colocar dentro do futebol vai dar certo. Mas de fora, você vai entender uma coisa, de fora é muito fácil a gente cornetar, a gente acha... Aqui no microfone, por exemplo, assim, a gente acha que tudo é muito fácil. Sim. E a gente acha assim, cara, que ter gestão no futebol é fácil, não é fácil. Ter gestão numa empresa é fácil, não é fácil. É fácil empreender? É difícil empreender. É difícil você montar uma equipe? Cara, é complicado. Você encaixar as peças, cara, ter essa unidade aqui, essa sintonia. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. E o pior ainda é a responsabilidade que você tem nas mãos, né, cara? Você pode findar um sonho de um garoto. Você pode jogar tudo na lata de lixo, você tomar uma decisão errada, às vezes, mas na emoção, que eu penso que o futebol, a razão, ela tem que estar sempre presente. Existe a emoção, mas você deixa da linha pra trás, né? Entrou dentro de campo, cara, é razão. É trabalho, é profissionalismo. E quando você não toma essa decisão, isso eu, quando estive lá no Atlético, o Atos falava muito nisso. Doeu pra ele, eu pedi pra sair, doeu pra ele, mas era a razão que falava naquele momento. O Wesley precisa respirar novos ares. Simples, cara. É simples, a gente tem que ser verdadeiro. E às não vezes ficar até enrolando. com a gente, né? E às vezes até com a gente, né? Ter essa noção, né? Ter esse sentimento, pô, precisa, né? Tem que sair pra dar uma arejada. Exato, e outra, você vai pra um lugar, você vai ser feliz em outro lugar, ué. Aqui você já ganhou tudo, estagnou. Tá na hora de buscar novos ares. O duro é aquela pessoa que vai chegar pra você e vai falar isso. Não vai falar, ela vai ficar dando tapinha nas suas costas, mas por trás ela vai achar um jeito de te apunhalando. São ciclos, né? Sempre acaba, né? Nada é eterno. Então, cara, por isso que eu falo, tem que profissionalizar. Na dor você tem que ali tomar uma decisão, às vezes, eu prefiro ser o substituível, porque eu sei que eu vou crescer, do que ser o insubstituível. Não tem. Eu prefiro ser substituível, porque eu tenho margem para crescer. Eu sei onde pode apertar o calo amanhã ou depois, eu falo assim, poxa, preciso aprender a fazer aquilo. Agora, quando você fala que você é insubstituível, você chegou a... Meu amigo, esquece. Ainda mais na comunicação, que tá tudo mudando toda hora. Queria agradecer a cada um de vocês pela presença. O programa, quando é bom, passa rápido, né? Aí, ó. A gente morou dentro de um bate-papo, Wesley. É uma resenha boa, cara. Eu acho que é uma pauta que a gente precisava dar nessa moral. Trindade, se quiser também, tá à disposição, porque se fosse o Atlético Goiás e o Vila que estivesse também, nós estaríamos aí com esse mesmo espaço. Então não é a primeira vez que isso acontece. 2 clubes, né, vamos dizer, fora do eixo, classificaram por meritocracia. Dentro de campo ganharam, e isso tem que ser colocado e que sirva de exemplo para os outros clubes. Esses clubes grandes que às vezes a base ficou ali parada no tempo enquanto o Guanabara está tomando frente. Daqui a pouco passa, daqui a pouco toma uma proporção grande, você não consegue. Nós precisamos do futebol goiano forte. Então só gostaria de parabenizar vocês que estão fazendo um grande trabalho, né, e que isso possa, né, aumentar cada vez mais. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, vocês todos aqui, e estaremos sempre aí de portas abertas. Tá cobrindo, vai mandando para nós a atualização da participação de vocês lá na Copinha. Que a gente faz questão de mostrar aqui no Boleiragem. Entendeu? Exatamente. Então, se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Da minha parte, só agradecer aí, Juliano, Wesley, toda a equipe aí da Rádio Bandeirantes, do programa Boleiragem, que aí não é só a resenha, né? Essa questão de ser verdadeiro, né? Desse espaço que a gente sabe que é realmente um espaço democrático, como o Wesley acabou de falar, qualquer equipe aqui que tiver à disposição. E o Guanabara, ele pretende vir mais vezes aqui com algum representante, e sempre mostrando a nossa evolução, né? A gente com os pezinhos no chão, um passo de cada vez, mas sempre respeitando aí todo o ecossistema do futebol e sabendo que nós somos apenas uma
uma sementinha ali que pode brotar e dar sucesso. Muito obrigado a vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado a você, ouvinte, obrigado a você, internauta. Wesley, vamos embora? Vamos! O Boleiragem volta na segunda-feira, bom final de semana, que deu, tchau!